Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Com estes 2 versos, cumprimentamos a todos os nossos amigos e irmãos em todos os lugares. Versos que se encontram na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 4. Mas o nosso assunto leva-nos a ler também o verso 5 para continuarmos seguindo com o nosso devocional desta manhã, crendo que Deus estará abençoando a todos nós. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho. Então, a palavra do Evangelho, o Evangelho é a nossa esperança. Jesus veio para trazer o Evangelho da vida, o Evangelho da consolação. Porquanto nós estamos seguros com esta esperança reservada para nós nos céus. Porque temos dado ouvido, você tem dado ouvido, prestado atenção, buscado viver segundo este bendito e glorioso ensino verdadeiro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio trazer este Evangelho, conforme ele mesmo disse, quando ele leu Isaías 4, 61, que diz que o Espírito estava sobre ele para ungí-lo, para evangelizar aos pobres. E quando ele terminou de ler-lhes, ele devolveu, fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-os. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então veja bem que Jesus cumpriu todo o Velho Testamento. Era a missão que ele estava ali reservada. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, e enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele disse àqueles que estavam presentes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E a Bíblia, como naquele dia estava se cumprindo na vida de Jesus, isso que vou dizer-vos é uma inspiração, veio agora. Esta mesma Bíblia está cumprindo na minha vida hoje, está cumprindo na sua vida hoje, para uma coisa ou para outra, para um propósito ou outro propósito. O que eu tenho feito da vida que Deus tem me dado e que você tem feito é para chegar à vida, alcançar a glória, ou é para a perdição? Agora, o Evangelho, ele veio não para que alguém morresse, mas para que alguém pudesse viver a vida eterna. E muitos morreram por causa do Evangelho, para assegurar esta esperança
reservada nos céus. Então eles perderam esta vida aqui, efêmera, passageira, para possuírem a vida eterna. Ah, que coisa! O Evangelho leva as pessoas a deixarem de morrer por causa desta vida aqui, mas morrer por causa da vida que vem. Estão vendo? Então você não vai deixar de perder esta esperança reservada nos céus por causa de coisas efêmeras e passageiras. Porquanto esta vida aqui, com escassez ou abundância, ela é breve. Mas a que há de vir, segure firme nesta esperança, como Abraão segurou firme na esperança da vida. Esperança de um filho, o qual foi prometido por Deus, que mesmo depois da sua idade já avançada, ele seria o pai, que a sua descendência seria maior do que as estrelas do céu ou a areia que está na praia do mar. Então a Bíblia mostra esse quadro de Abraão, essa graça capacitando Abraão para torná-lo o pai da fé, essa graça dando força para ele, para não olhar para si mesmo, suas debilidades, sua condição, mas olhar para Cristo. Olhe para a cruz, olhe para Cristo, não olhe para o que você realmente, propriamente, é como homem, um ser humano, mas como homem segundo a imagem de Deus. Então Paulo, na carta aos Romanos, ele diz, falando sobre Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Exatamente. Então, ele creu desta forma, em esperança, creu contra a esperança, porquanto ele não esperava que ele pudesse ser o pai das nações. Já estava com 75 anos de idade e a promessa lhe encontra naquela condição, naquela situação. Mas ele creu e aquilo lhe foi imputado como justiça, para que então ele pudesse se tornar como se tornou, né? Nós o conhecemos como o pai da fé. Então as Escrituras estão aí. Foram escritas para que nós crescêssemos nela e vivêssemos nesta esperança que ela promete de vida eterna. Carta aos Romanos 15:4, Paulo diz que sobre estas Escrituras ser a nossa fonte desta esperança. Então nós não estamos firmados no que o fulano, o beltrano ou cicrano disse, diz e dirá, mas no que está escritos. Olha, Romanos 15:4. Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então as pessoas às vezes buscam consolação nos vícios, na maldade, na ira, no ódio, no pecado. Mas aquele que tem consigo esta graça como recebeu Abraão, esta fé como recebeu Abraão, o seu procedimento é de quem realmente espera em Deus. Ele tem conhecimento que a Bíblia já relata todas as coisas. Pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras
tenhamos esperança. Então, as Escrituras são consolações. Consola o jovem, de meia idade ou ancião, não é verdade? Então, graças a Deus, porque Ele tem colocado em nossos corações um trio: fé, esperança e o amor. 1 Coríntios 13, 13. Então, Paulo escrevendo diz: agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Mas você espera ter este amor glorioso em teu ser? Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixado a nós através dele mesmo, com os escritos dos apóstolos nos Evangelhos e através agora do Espírito Santo, que nos fortalece, através desta Bíblia que foi escrita e chegou até nós. Isto é algo que deve nos assegurar, colocar-nos numa segurança, numa satisfação, nesta esperança. Então, a esperança que você tem, que eu tenho, que nós temos, é que nós adentraremos na imortalidade. Onde está a morte? Teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória, e graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Então, graças a Deus. Então, nós temos esta esperança em Deus, que aqueles que morreram ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e assim encontraremos com o Senhor, estaremos sempre com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Tendo esperança, estão vendo? Não deixe que essa esperança, essa fé, esse amor desfaleça ou enfraqueça, porque há um tesouro guardado para todos aqueles que perseverarem até o fim. E damos graças a Deus por isto, porque a palavra de Deus jamais falhará. Colossenses 1,5, Paulo diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então vamos nos segurar nisto, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito 2,13. Então esta esperança se torna o quê? Uma âncora para a alma em meio à tempestade, em meio às aflições da vida, em meio às dificuldades a serem enfrentadas, em meio às incompreensões das pessoas às quais você pensava que iria te compreender, te amar, te entender. Mas esta esperança mantém-se segura e firme na alma. Deus fez isto porque por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então, meu irmão, consola-te, anima-te, minha irmã. Vamos prosseguir nesta jornada com esta gloriosa e bendita esperança, essa gloriosa e bendita fé e esse glorioso e bendito amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mantenha-te neste fundamento da ressurreição de Jesus Cristo,
porque este é o fundamento da nossa fé. Porque, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, se os mortos não ressuscitam, então é vã a nossa fé e só oramos os mais infelizes de todos os homens. Mas Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e dá em nossos corações agora essa esperança. E temos essa consolação como âncora na alma, segura e firme e que penetra até o interior do véu. E concluindo, fechamos com 1 Pedro 1,3. A nossa esperança está fundamentada na ressurreição de Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então Cristo foi a primícia dos que dormem. Então nós temos essa convicção, essa certeza de que os que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer outra vez. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te cure no corpo, alma e espírito. Te dê entendimento, conhecimento da palavra e fome, sede de justiça para viver uma vida pia conforme as Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.